O que faria se o teu marido te entregasse os papéis do divórcio no funeral da própria mãe dele, enquanto estás grávida de 7 meses, à frente de toda a gente que conheces? Rebeca pensava que estava a ir a um funeral para se despedir do único membro da família que verdadeiramente a amava. Em vez disso, encontrou-se a segurar documentos legais que destruiriam tudo em que acreditava sobre o seu casamento, o seu marido e o seu futuro. Mas eis o que Rebeca ainda não sabia. Aqueles papéis de divórcio não eram apenas crueldade, eram parte de um plano calculado que tinha sido preparado durante meses. O seu marido milionário tinha estado a destruir sistematicamente a sua vida, peça por peça, mentira após mentira. E quando seu pai idoso viu aqueles papéis a caírem sobre o caixão da esposa, o choque foi tão devastador que quase o matou ali mesmo. Mas, por vezes, as traições mais cruéis revelam os aliados mais inesperados. Por vezes, as pessoas que tentam destruir-nos acabam por nos mostrar exatamente quão fortes nós realmente somos. Esta é a história de como uma mulher lutou contra um homem que pensava poder controlar tudo, incluindo o filho que ela ainda não tinha dado à luz. E acredita em mim, não vais acreditar em como isto termina. Os papéis do divórcio pousaram no caixão de Margaret Whitmore com um baque suave. Rebecca Matthews ficou de pé, grávida de 7 meses, no seu vestido de maternidade preto, a olhar para os documentos legais que tinham acabado de cair das suas mãos trêmulas. A capela da casa funerária caiu em silêncio, exceto pela respiração aguda de Frank Whitmore ao seu lado. "O que é isto?" sussurrou Frank, a sua voz de 72 anos a falhar enquanto estendia a mão para os papéis espalhados pelo caixão de mogno da esposa. As mãos de Becca moveram-se instintivamente para proteger a barriga inchada. O bebê deu um pontapé forte nas costelas, como se sentisse a tensão que, de repente, enchia o ar como fumo de velas apagadas. "Desculpa", murmurou ela para o caixão, para Margarete, para todos os que a observavam. "Sinto muito." O aroma esmagador dos lírios deixava-a tonta. Ou talvez fosse o choque, já não conseguia distinguir. A sua aliança de casamento refletiu a luz tênue da capela enquanto tentava apoiar-se no desconfortável banco de madeira. Jonathan Whitmore estava de pé no fundo da capela, o fato preto caro impecável, o rosto sem mostrar qualquer emoção. Nem pela mãe morta, nem pela esposa grávida, nem pelo pai idoso, que agora lia a petição de divórcio com horror crescente. "Estes papéis foram entregues há 3 semanas, disse Frank, a voz a ganhar força a cada palavra. 3 semanas antes de Margaret morrer. Os enlutados começaram a murmurar. Becca ouviu fragmentos de conversas a flutuarem ao seu redor como folhas de outono num cemitério ventoso. Durante a eulogia, grávida de 7 meses, no funeral da própria mãe, entregue antes de ela morrer. A melhor amiga de Becca, Grace Thompson, levantou-se do lugar na terceira fila, o rosto pálido de choque. A doutora Sarah Mitchell, que tinha sido médica e amiga de Margaret, aproximou-se de Becca com preocupação evidente. "Rebecca, querida, precisas de te sentar", disse a doutora Mitchell suavemente, segurando-lhe no braço. "Este tipo de estresse não faz bem ao bebê." Mas Becca não conseguia sentar-se. Não conseguia mover-se. Só conseguia fixar o olhar em Jonathan, que agora caminhava pelo corredor na direção deles, com os passos medidos de um homem a executar um plano. "Jonathan", disse Frank, a voz a tremer de emoção, "o que fizeste?" "Simplifiquei as coisas, pai", respondeu Jonathan, o tom tão frio como o ar de outubro lá fora. "Os assuntos da mãe precisam de ser resolvidos." Este era o momento mais eficiente. Momento eficiente. A mente de Becca agarrou-se a essas palavras. Ela pensava que o pior dia da sua vida era enterrar a sogra, a única pessoa da família de Jonathan que realmente a tinha amado. Estava enganada. O oficial de justiça que tinha entregue os papéis permanecia desconfortável perto da entrada da capela, claramente perturbado com a cena que se desenrolava. Continuava a olhar para a saída, provavelmente arrependido de ter aceito aquele trabalho em particular. "Eficiente." A voz da doutora Mitchell ergueu-se ligeiramente. "Entregaste papéis de divórcio no funeral da tua mãe à tua esposa grávida?" O sócio de negócios de Jonathan, David Patterson, mexeu-se desconfortavelmente no assento. Não olhava para ninguém, muito menos para Becca. "Os papéis falam por si", disse Jonathan. "Está tudo bastante claro."
Mas, à medida que o choque de Becca começava a desvanecer e os movimentos do bebê a lembravam de que era responsável por mais do que apenas por si própria, ela percebeu que nada naquilo era claro. Planeaste isto, disse ela baixinho, a voz a encontrar uma força que não sabia que ainda possuía. Esperaste por hoje. Tomei decisões práticas, respondeu Jonathan. A emoção não tem lugar em assuntos legais. Ah! O rosto de Frank empalideceu, levou uma mão ao peito e a doutora Mitchell aproximou-se imediatamente dele. Frank, deixa-me ver o teu pulso. Ela disse, o seu instinto médico a assumir o controlo. Jonathan, o teu pai precisa. O meu pai ficará bem, interrompeu Jonathan. Ele é mais forte do que parece. Mas Frank não estava bem. Becca conseguia ver pela forma como a respiração dele se tornara ofegante, pelo tremor das mãos enquanto segurava os papéis do divórcio. Estes papéis dizem que o bebê não é teu, disse Frank, olhando para o filho com crescente repulsa. Como te atreves? A capela voltou a explodir em murmúrios. Becca sentiu o bebê dar outro pontapé, mais forte desta vez. Colocou ambas as mãos sobre a barriga, um gesto que se tinha tornado tão natural como respirar ao longo dos últimos 7 meses. Um teste de ADN determinará a paternidade, disse Jonathan calmamente. Estou simplesmente a proteger os meus interesses. Os teus interesses? Grace Thompson tinha finalmente recuperado a voz. A tua esposa está grávida de 7 meses, com teu filho, no funeral da tua mãe, e tu estás preocupado com os teus interesses? Jonathan voltou seu olhar frio para Grace. Isto é um assunto de família. Não te diz respeito. Diz respeito a todos aqui. Retorquiu Grace. Todos temos olhos. Todos podemos ver que tipo de homem és. Harrison Mills, o diretor da casa funerária, aproximou-se com cautela. Os seus 30 anos de experiência tinham-no ensinado a lidar com situações delicadas, mas isto estava muito além de qualquer formação profissional. Talvez pudéssemos continuar esta conversa depois da cerimônia, sugeriu baixinho. A senhora Whitmore merece o nosso respeito hoje. A minha mãe teria compreendido, disse Jonathan. Ela era uma mulher prática. Mas Becca sabia que isso não era verdade. Margaret Whitmore tinha sido muitas coisas, mas prática não era uma delas. Tinha sido bondosa, generosa e profundamente protetora das pessoas que amava, incluindo Becca. A tua mãe amava este bebê, disse Becca, voltando a encontrar a sua voz. Ela sentiu os primeiros pontapés, ajudou-me a escolher as cores do quarto do bebê, e a ensinar a nossa filha a fazer a sua famosa tarte de maçã. Disparates sentimentais, respondeu Jonathan. Frank levantou-se de repente, cambaleando ligeiramente. A doutora Mitchell estendeu-lhe a mão para o amparar, mas ele afastou-a. Sai! Disse a Jonathan. Sai desta capela. Sai da minha vista. Pai, estás a ser emocional. Sai! A voz de Frank ecoou pelas paredes da capela. A tua mãe está morta, a tua esposa está grávida, e tu escolhes hoje para destruir o que resta desta família? Sai, antes que eu faça algo de que me arrependa. Pela primeira vez, a compostura de Jonathan quebrou-se ligeiramente. Ele olhou em volta para os rostos que antes lhe mostravam respeito, amizade, até amor. Agora mostravam apenas repulsa e desilusão. Isto não muda nada, disse ele. Os papéis são legais. O processo já começou. Virou-se e voltou a percorrer o corredor, os passos a ecoarem no súbito silêncio. A porta da capela fechou-se atrás dele com um estalido final e decisivo. Becca deixou-se cair no banco, as pernas finalmente a ceder. O bebê parecia sentir a sua aflição e começou a mover-se mais ativamente, como se tentasse confortá-la a partir de dentro. Preciso de apanhar ar, disse baixinho. Eu vou contigo, ofereceu Grace. Não. Becca abanou a cabeça. Preciso de um momento sozinha. Caminhou lentamente até a casa de banho da funerária, a mão a deslizar pela parede em busca de apoio. Lá dentro, trancou a porta e encostou-se à fria parede de azulejos. O bebê mexeu-se novamente e Becca colocou ambas as mãos sobre a barriga. Vai correr tudo bem, sussurrou. Vamos ficar bem. Mas, mesmo ao dizê-lo, perguntava-se se era verdade. Tinha acabado de ser notificada do divórcio no funeral da sogra, o marido questionara a paternidade do filho em frente de todos os que conheciam,
E o sogro parecia à beira de um ataque cardíaco por causa do estresse. Nada naquilo estava bem. Mas o bebê voltou a pontapear, forte e firme. E Becca sentiu algo mudar dentro de si que nada tinha a ver com a gravidez. Endireitou os ombros e olhou para si mesma no espelho. Vamos ficar mais do que bem, disse ao reflexo. E, desta vez, acreditou. Quando Becca regressou à capela, os murmúrios cessaram. Todos os olhares seguiram-na enquanto caminhava de volta até ao lugar, ao lado de Frank, que agora segurava a mão da doutora Mitchell enquanto ela lhe verificava o pulso. A tensão arterial está elevada, disse a doutora Mitchell baixinho. Mas, por agora, está estável. Frank apertou a mão de Becca quando ela se sentou. Estás bem, querida? Não estou a imaginar isto, pois não? Disse Becca, surpreendida com a firmeza da sua própria voz. Ele é mesmo assim tão cruel? O funeral prosseguiu, mas a atmosfera sagrada tinha sido destruída. Os enlutados não paravam de olhar para o banco vazio onde Jonathan devia estar sentado. O pastor, reverendo Williams, esforçava-se por manter a dignidade da cerimônia enquanto enfrentava a tensão óbvia que enchia a sala. Durante a sua eulogia por Margaret, o reverendo Williams falou da sua bondade, da sua dedicação à família, da sua alegria nas pequenas coisas. A cada palavra, o contraste entre mãe e filho tornava-se mais gritante. Margaret Whitmore acreditava que o amor é uma escolha que fazemos todos os dias, disse o reverendo. Ela escolheu o amor em vez do medo, o perdão em vez do ressentimento, a generosidade em vez do egoísmo. Becca fechou os olhos e recordou as mãos de Margaret sobre a sua barriga, apenas 2 semanas antes, sentindo o bebê mexer. Margaret tinha lágrimas nos olhos quando sussurrou. Esta criança vai ter os meus olhos, sinto. A memória trouxe-lhe novas lágrimas e Becca procurou apressadamente lenços na mala. Foi então que os seus dedos tocaram em algo inesperado, um pequeno envelope com seu nome escrito na caligrafia inconfundível de Margaret. Abriu-o com cuidado, mantendo-o escondido da vista. Lá dentro estava uma chave e uma nota, escrita com a caligrafia trêmula de Margaret. Asterisco cofre no First National. Caixa 347. Guardei tudo, querida. Tudo asterisco. O coração de Becca começou a acelerar. O que tinha Margaret guardado? E por que sentirá a necessidade de o esconder? Após a cerimônia, enquanto as pessoas saíam da capela, David Patterson aproximou-se dela com hesitação. O rosto estava corado e ele olhava em volta constantemente, como se verificasse quem os poderia estar a observar. Becca, disse baixinho. Preciso de falar contigo. Não creio que tenhamos algo para discutir, respondeu ela, ainda furiosa pelo seu silêncio durante a emboscada de Jonathan. Por favor, há coisas que tens de saber. A doutora Mitchell aproximou-se. Ela não precisa de mais estresse hoje, David. Isto não pode esperar, insistiu David. O Jonathan tem planeado isto há meses. Os papéis de divórcio, o timing, até as alegações de paternidade. Tudo foi calculado. O rosto de Frank escureceu. O que queres dizer com planeado? David olhou em volta para a capela quase vazia e depois inclinou-se mais perto. Ele tem transferido dinheiro para o estrangeiro, a esconder bens. Ele sabia que a Margaret estava a morrer e planeou usar o funeral dela como disfarce, porque achava que isso te impediria de reagir em público. Ele achava que o luto me tornaria fraca, disse Becca, com a compreensão a invadi-la. Sim. E pensava que ninguém esperaria que te defendesses num funeral. Ele contava com o choque e a vergonha para te paralisar. Grace colocou-se ao lado de Becca, o rosto marcado por uma fúria protetora. Esse miserável calculista. Há mais, disse David, relutante. Os casos extraconjugais. Houve vários nos últimos 2 anos. Ele tem estado a documentar tudo para construir um caso de que és uma mãe incapaz. O bebê deu um pontapé forte e Becca arquejou. A doutora Mitchell agarrou-lhe o braço de imediato. Já chega, disse firmemente. A Rebecca precisa de descansar. Este estresse pode provocar um parto prematuro. Mas a mente de Becca estava em turbilhão. A chave de Margaret pesava-lhe na palma. A nota dizia que guardara tudo. Incluía isso provas das infidelidades de Jonathan, das suas manipulações financeiras. David, disse ela baixinho. Por que é que me estás a dizer isto agora?
Ele parecia genuinamente atormentado. Porque eu ajudei-o. E já não consigo viver com isso. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pela respiração pesada de Frank. A doutora Mitchell voltou a verificar-lhe o pulso, a expressão preocupada. Frank, acho que devíamos levá-lo ao hospital. Não, disse ele firmemente. Não vou a lado nenhum até entender o que o meu filho fez a esta família. Harrison Mills aproximou-se com visível relutância. Desculpem interromper, mas há preparativos a tratar para o enterro. E surgiu. Na manhã seguinte, Becca ficou sentada no carro, em frente ao First National Bank, durante 20 minutos antes de encontrar coragem para entrar. A chave do cofre parecia pesar 100 quilos na sua mala. Bom dia, senhora Whitmore, disse o gerente do banco quando ela se aproximou. Lamento muito a sua perda. A senhora Margaret era uma mulher adorável. Obrigada. Preciso de aceder ao cofre número 347. A expressão do gerente mudou ligeiramente. Vou precisar de ver a sua identificação e verificar os seus direitos de acesso. O coração de Becca afundou. E se Margaret não a tivesse colocado na lista de acesso? E se fosse apenas outro beco sem saída? Mas, 10 minutos depois, estava sentada numa pequena sala privada, com o cofre de Margaret aberto à sua frente. Lá dentro havia documentos, fotografias e um grosso envelope de manila com o nome de Becca escrito na caligrafia cuidadosa de Margaret. A carta no interior datava de apenas 2 semanas antes da morte de Margaret. Asterisco minha querida Rebecca, se estás a ler isto, então os meus receios sobre o Jonathan provaram-se justificados. Rezo para estar errada, mas uma mãe conhece o coração do filho, mesmo quando esse coração se torna frio. Asterisco. As mãos de Becca tremiam enquanto continuava a ler. Asterisco tenho observado há meses, haver mudanças que me assustam. A forma como olha para ti quando pensa que ninguém está a ver, as chamadas que faz em privado, as viagens de negócios que não correspondem ao calendário. Contratei um investigador privado há 6 meses, e o que encontramos partiu-me o coração. Asterisco. O resto da caixa continha tudo que Margaret tinha reunido, fotos de Jonathan com outras mulheres, registros bancários que mostravam contas no estrangeiro, e-mails entre Jonathan e David a discutir a estratégia para desacreditá-la, até gravações de áudio do telemóvel de Margaret, quando Jonathan pensava que ela estava demasiado medicada para compreender as conversas. Numa das gravações, ouviu claramente a voz de Jonathan. Ela está grávida e emocional, o momento perfeito para estabelecer que é incapaz. Mais alguns incidentes documentados e terei provas suficientes para alegar que é instável. A voz de David respondeu. Tens a certeza disso? Ela parece uma boa mãe. Oh, ela está no meu caminho, disse Jonathan friamente. O bebê dá-me alavancagem. Posso alegar que ela é incapaz, obter a custódia, e ela não terá outra escolha se não aceitar o acordo que eu oferecer. Becca teve de parar a gravação. As mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o dispositivo. Havia mais gravações. Jonathan a falar dos casos extraconjugais com indiferença casual, a planear o momento do divórcio para coincidir com a morte da mãe, até a rir-se sobre como as hormonas da gravidez fariam Becca parecer irracional em tribunal. Asterisco a beleza disto asterisco, dizia a voz dele numa gravação. Asterisco é que ela vai estar tão focada em defender-se que não terá tempo para investigar o que estou realmente a esconder. Asterisco. A carta de Margaret continuava. Asterisco incluía também provas da verdadeira situação financeira da empresa. O Jonathan tem te mentido sobre os negócios. A empresa está em sérios apuros, e é por isso que ele anda desesperado a esconder bens e a culpar-te pelos problemas. Asterisco. Os documentos financeiros mostravam um retrato de uma empresa em colapso, sustentada por medidas cada vez mais desesperadas. Jonathan tinha manipulado as contas, mentido a investidores e usado fundos da empresa para despesas pessoais, incluindo os casos extraconjugais. Mas a prova mais devastadora era um contrato entre Jonathan e uma mulher chamada Lisa Meridian, datado de 8 meses antes. Não era apenas um caso, era um acordo de negócios. Lisa estava a ser paga para seduzi-lo e ajudá-lo a criar fundamentos para o divórcio. Becca ficou a olhar para o contrato até as palavras se tornarem indistintas. Até as traições tinham sido calculadas.
Até a infidelidade tinha sido comprada. O telemóvel dela tocou, fazendo-a sobressaltar. Era Grace. Como te estás a aguentar? Perguntou Grace com suavidade. Estou no banco. A Margarete deixou-me provas. É pior do que pensávamos. Quão pior? Ele anda a planear isto há quase um ano. Os casos são falsos, a empresa está a falir, e ele tem tentado, deliberadamente, fazer-me parecer instável para ficar com a custódia e deixar-me sem nada. Filho da mãe. Há mais. Ele tem gravado as nossas conversas, editando-as para eu soar irracional. Tem drogado as minhas vitaminas para me deixar sonolenta e confusa durante o dia. O silêncio do outro lado prolongou-se. Becca, tens a certeza do envenenamento? Perguntou Grace, finalmente. Becca pensou nos últimos meses, o cansaço extremo que o médico tinha atribuído à gravidez, as falhas de memória, as vezes em que se sentirá confusa sobre conversas que tinha certeza de ter tido com Jonathan. Encontrei os recibos, disse baixinho. E instruções de dosagem de alguém que claramente não é médico. Temos de chamar a polícia. Ainda não. Preciso de copiar tudo primeiro e entender exatamente o que ele fez antes de agir. O bebê pontapeou e Becca percebeu que já estava sentada no banco há mais de uma hora. Fotografou cuidadosamente todos os documentos com o telemóvel e depois voltou a colocar tudo no cofre. Ao sair do banco, o telemóvel vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Asterisco, afasta-te de coisas que não te dizem respeito. Pensa no bebê. Asterisco. O sangue de Becca gelou. Alguém estava a vigiá-la. Conduziu diretamente para a casa de Grace, verificando constantemente o retrovisor. Grace, ao ver-lhe a cara, ligou imediatamente para o trabalho a dizer que estava doente. Mostra-me tudo, disse, sentando-se ao lado dela no sofá. Passaram as 3 horas seguintes a analisar as provas. A cada documento, cada gravação, cada fotografia, a dimensão da traição de Jonathan tornava-se mais clara. Ele já destruiu 3 outras mulheres desta forma, disse Grace, a estudar o relatório do investigador privado. Não é a primeira vez que usa a gravidez e o divórcio para manipular alguém. O que lhes aconteceu? 2 aceitaram quase nada em acordos, para não lutar. Uma lutou e ganhou, mas levou 3 anos e arruinou a família financeiramente. Becca colocou as mãos sobre a barriga, sentindo os movimentos firmes do bebê. Eu não vou deixar que ele faça isto ao nosso filho. Nosso filho. Grace arqueou a sobrancelha. Este bebê nunca será dele, disse Becca com firmeza. Ele perdeu esse direito quando decidiu destruir-nos por dinheiro. O telemóvel tocou novamente. Era o nome de Frank. Becca, querida, estás bem? O David disse-me que o Jonathan anda a fazer chamadas toda manhã, a tentar cortar-te as redes de apoio. Que tipo de chamadas? Anda a dizer às pessoas que estás a ter um colapso, que a gravidez te deixou paranoica e delirante. Chegou ao ponto de ligar a doutora Mitchell, a insinuar que os teus níveis de estresse são perigosos para o bebê. Becca sentiu a familiar onda de pânico, mas forçou-se a respirar fundo. Ele está a tentar controlar a narrativa. Exatamente. Mas a doutora Mitchell não acreditou nele. Pediu para te ver esta tarde, não porque esteja preocupada com teu estado mental, mas porque quer documentar a tua condição real, para contrariar as alegações dele. Depois de desligar, Becca olhou para Grace com uma nova determinação. Sei o que tenho de fazer, disse. Vou derrotá-lo no próprio jogo. Como? Sendo tudo aquilo que ele diz que eu não sou. Calma, racional, preparada e completamente no controlo. Nessa tarde, o exame da doutora Mitchell foi minucioso e tranquilizador. O bebê estava saudável, a pressão arterial de Becca era normal e o seu estado mental era, nas palavras da médica, notavelmente estável, dadas as circunstâncias. Vou documentar tudo, disse a doutora Mitchell, incluindo as minhas observações sobre o comportamento do seu marido no funeral. Sou médica há 22 anos e nunca vi nada tão calculado e cruel. Testificará, se for preciso. Farei o que for necessário para proteger a si e a este bebê. Ao conduzir para casa nessa noite, Becca pensou nas palavras de Margarete na carta. Asterisco às vezes, as pessoas mais gentis têm de se tornar nos lutadores mais ferozes. Asterisco já não lutava apenas por si. Lutava pela filha. E ia vencer. A casa estava escura quando chegou,
mas sentiu o cheiro do perfume de Jonathan no ar. Ele tinha estado ali, à procura de algo. O seu portátil tinha desaparecido do balcão da cozinha. Os documentos pessoais tinham sido remexidos e até as vitaminas pré-natais tinham desaparecido. Becca sorriu sombriamente ao perceber o que ele procurava. Provas dos próprios crimes. Provas que agora estavam copiadas e escondidas em segurança. Preparou uma chávena de chá e sentou-se na cadeira favorita de Margarete, junto à janela. O bebê mexeu-se suavemente e Becca falou pela primeira vez com a filha pelo nome. Olá, Margarete Rose, disse em voz baixa. A tua avó deixou-nos tudo o que precisamos para te manter segura. 3 dias após descobrir as provas de Margarete, Becca estava sentada em frente à advogada Patrícia Wells, a observar a expressão incrédula da experiente jurista a cada documento que analisava. Em 30 anos de direito da família, disse Patrícia, nunca vi uma manipulação tão sistemática. Ele criou uma narrativa totalmente fictícia sobre o vosso casamento. A questão é, conseguimos provar que é fictícia? Com estas provas, absolutamente. As gravações de áudio, por si só, são arrasadoras. Os documentos financeiros mostram clara intenção de fraude. E o contrato com a Lisa Meridian? Patrícia abanou a cabeça. Isto é comportamento criminoso disfarçado de discórdia conjugal. Becca mudou de posição na cadeira, tentando encontrar conforto. Com 7 meses e meio de gravidez, já era difícil permanecer sentada muito tempo. O bebê parecia sentir os momentos importantes e mexia-se mais, como se participasse na conversa. E as alegações de paternidade? Facílimo de refutar. Mais importante ainda, as próprias gravações dele provam que sabe que o bebê é dele. Ele fala várias vezes sobre usar a gravidez e manipular a criança. Nenhum tribunal acreditará que questionou genuinamente a paternidade. O telemóvel de Patrícia vibrou e ela franziu o sobrolho. É o meu investigador. Ele tem seguido o rastro do dinheiro que o Jonathan deixou. Ao que parece, o seu marido cometeu um erro crucial. Atendeu em alta voz. Marcos, o que descobriste? As contas no estrangeiro não estão tão escondidas como Jonathan pensa, disse Marcos. Ele tem usado fundos da empresa para pagar a Lisa Meridian. E essas transações são rastreáveis. Mas aqui está a parte interessante. Os pagamentos começaram antes de ele a conhecer. O que quer dizer com isso? Perguntou Becca. Ele pagou-lhe durante 3 meses antes do primeiro encontro casual naquela conferência de negócios. Isto não foi um caso que levou a um acordo. Foi um plano de negócios desde o início. Becca sentiu-se enjoada. Ele contratou-a especificamente para destruir o nosso casamento. Fica pior, continuou Marcos. Lisa Meridian nem sequer é o nome verdadeiro dela. É Andrea Voice, e já fez isto antes. Pelo menos 4 vezes que conseguimos rastrear. Ela é uma destruidora profissional de casamentos. Patrícia tomava notas rapidamente. Conseguimos encontrá-la. Desapareceu há 2 dias, logo depois de o Jonathan apresentar os papéis de divórcio. Mas cometeu outro erro. Manteve registros detalhados de todos os trabalhos, incluindo este. Registros de quê? De tudo. Fotografias, gravações de áudio, acordos financeiros. Até avaliações de desempenho feitas pelo Jonathan sobre o quão convincente era a manipulação emocional dela. Becca fechou os olhos, dominada pela dimensão da traição. Até as emoções de Jonathan tinham sido compradas. Há mais, disse Marcos. O pai do Jonathan tem andado a fazer perguntas pela cidade. O Frank Whitmore não é homem para ser contrariado. Ao que parece, várias pessoas já mudaram as histórias sobre o que afirmavam ter testemunhado. Quando a chamada terminou, Patrícia recostou-se na cadeira. Becca, preciso de lhe perguntar algo difícil. Até onde está disposta a ir com isto? O que quer dizer? Podemos avançar com acusações criminais. Fraude, roubo de identidade, conspiração. Isto vai muito além do direito da família. O Jonathan pode enfrentar pena de prisão séria. Becca pensou em Frank, no coração dele, no estresse de ver o filho preso. Depois pensou na filha, no tipo de pai que Jonathan seria se escapasse às consequências. Ele fez as suas escolhas, disse baixinho. Não o vou proteger dos resultados. Nessa noite, Becca encontrou-se com Frank e Grace para jantar num pequeno restaurante no centro da cidade.
Frank parecia mais velho do que os seus 72 anos. O estresse da última semana evidente em cada linha do rosto. Como se tem aguentado? Perguntou Becca com delicadeza. Não consigo parar de pensar na Margarete, disse ele. Ela tentou avisar-me sobre o comportamento do Jonathan. Eu pensei que estava a ser demasiado protetora. Haver problemas onde não existiam. Não podia saber. Mas devia ter escutado. Ela tinha medo dele no fim. Não fisicamente, mas preocupada com aquilo de que ele era capaz contigo e com o bebê. Grace estendeu a mão para apertar a de Frank. Está a ouvir agora. É isso que importa. Liguei ao Jonathan hoje, disse Frank em voz baixa. Disse-lhe que sabia sobre as contas no estrangeiro, sobre o falso caso, sobre tudo. Pedi-lhe que assumisse e tentasse salvar o que restava da integridade dele. E o que disse ele? A expressão de Frank escureceu. Riu-se. Disse que eu era um velho sentimental que não entendia os negócios modernos. Depois disse-me que, se não o apoiasse, perderia o acesso ao meu neto para sempre. Becca sentiu o bebê dar um pontapé forte, como se respondesse à dor de Frank. Ele ameaçou-o. Ameaçou-nos a todos. Disse que tinha provas suficientes para demonstrar que eras uma mãe incapaz, que se certificaria de que nunca vias o bebê, exceto em visitas supervisionadas. O rosto de Grace corou de raiva. Como consegue dizer isso com cara séria, quando ele é quem tem abusado sistematicamente da própria esposa grávida? Porque acredita nas suas próprias mentiras, disse Becca. Acho que se convenceu de que tudo o que fez está justificado. Frank pegou no telemóvel e mostrou-lhes uma mensagem de texto enviada por Jonathan. Asterisco escolhe bem os lados, velho. Eu controlo mais do que pensas. Asterisco. Enviou isto há 1 hora, depois de eu lhe ter dito que estava do teu lado completamente. Becca olhou para a mensagem, sentindo um arrepio que nada tinha a ver com o ar-condicionado do restaurante. Ele está a escalar a situação. A Patrícia avisou-me de que isto podia acontecer à medida que nos aproximamos do tribunal. Escalar como? Perguntou Grace, nervosa. Pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas. A vida inteira do Jonathan é construída em mentiras. E estamos prestes a expor todas elas em público. Ele tem tudo a perder. Como se tivesse sido invocado pela conversa, o telemóvel de Becca começou a tocar. O nome de Jonathan apareceu no ecrã. Não atendas, disse Grace imediatamente. Mas Becca tinha outra ideia. Na verdade, acho que devo atender. Mas não sozinha. Fez sinal a Frank e Grace para se manterem em silêncio. Depois atendeu em alta voz. Alô, Jonathan. Rebecca. A voz dele era fria, controlada. Acho que está na altura de falarmos como adultos. Estou a ouvir. Esta situação saiu do controlo. As pessoas andam a dizer coisas, a fazer acusações que não são verdadeiras. Acho que devíamos resolver isto discretamente, antes que nos prejudique a ambos. Que tipo de acordo tens em mente? Algo razoável. Ficas com a casa, eu fico com a empresa. Partilhamos a custódia da criança. Todos saem com a dignidade intacta. Becca olhou para Frank, que abanava a cabeça vigorosamente. É generoso da tua parte, disse ela com cuidado. Mas tenho curiosidade. Por que é que, de repente, te interessas pela custódia partilhada? Ontem dizias que o bebê não era teu. Uma pausa. Talvez tenha sido precipitado. As emoções estavam à flor da pele. Emoções? No funeral da tua mãe? Que surpreendente. Outra pausa, mais longa desta vez. Rebecca, estou a tentar ser razoável. Mas, se insistes em lutar, se trouxeres advogados e investigadores e tornares isto público, não vais gostar das consequências. Isso é uma ameaça? É um aviso. Tenho recursos que não consegues imaginar. Posso tornar a tua vida muito difícil. Frank gesticulava freneticamente agora, a apontar para o telemóvel. Estava a gravar a chamada. Pois bem, disse Becca com calma. Acho que vamos ver o que acontece em tribunal. Desligou antes que Jonathan pudesse responder. Gravaste tudo? Perguntou a Frank. Cada palavra. E sei exatamente quem precisa de ouvir isto. Nessa noite, Becca sentou-se na cadeira de Margarete, junto à janela, sentindo os movimentos suaves do bebê enquanto planeava os próximos passos.
No dia seguinte apresentaria uma ordem de restrição com base na chamada ameaçadora de Jonathan. Entregaria todas as provas de Margaret à advogada e ao procurador. E deixaria de ter medo do homem que tentará destruir a sua família. A tua avó foi corajosa, disse ao bebê. Lutou por nós mesmo quando estava a morrer. Agora é a nossa vez de lutar. O bebê respondeu com um pontapé forte e Becca sorriu. Vou interpretar isso como um sim, pequena Margaret Rose. Lá fora, um carro entrou na entrada de casa com os faróis apagados. O coração de Becca acelerou até reconhecer o carro da Grace. A amiga tinha feito visita surpresa toda semana para verificar a sua segurança. Grace entrou com a chave suplente que Becca lhe tinha dado. Alguma novidade do nosso amigo esta noite? Perguntou Grace, usando o código delas para Jonathan. Ele ligou. Tentou soar razoável enquanto fazia ameaças. O Frank gravou tudo. Ótimo, disse Grace. A Patrícia diz que quanto mais ele fala, mais fundo cava a própria cova. Sentaram-se juntas num silêncio confortável, a ver a luz do luar filtrar-se pelas cortinas de renda da Margaret. O bebê tinha sentado num ritmo pacífico e Becca sentia-se mais calma do que nas últimas semanas. Grace, disse ela em voz baixa, achas que estou a fazer o certo? Lutar isto em público? Avançar com acusações criminais? Acho que estás a fazer a única coisa que te vai manter a ti e a esse bebê em segurança, respondeu Grace. O Jonathan não vai parar, a menos que seja forçado a parar. Mas o coração do Frank, o estresse para a família. O Frank é mais resistente do que parece. E, quanto à família, tu e esse bebê são a família dele agora. O Jonathan fez a sua escolha quando te entregou aqueles papéis no funeral da Margaret. Becca acenou, sentindo a verdade daquelas palavras. Tinha passado tantos meses a tentar salvar um casamento que já estava morto, a tentar proteger um homem que a estava a destruir sistematicamente. Chega! Na manhã seguinte, chegaram más notícias. Becca acordou com 3 chamadas não atendidas da Patrícia e uma mensagem que lhe gelou o sangue. Asterisco. Jonathan apresentou moções de emergência. Precisamos de nos encontrar imediatamente no meu escritório. Asterisco. 1 hora depois, Becca ouvia, com crescente incredulidade, a explicação da advogada sobre a nova estratégia de Jonathan. Ele alega que tens escondido bens, manipulado provas e conspirado com terceiros para o defraudar, disse Patrícia. Está a pedir uma providência cautelar de emergência para te impedir de aceder a qualquer bem conjugal e quer a custódia imediata da criança por nascer. Custódia de uma criança por nascer? Isso é sequer possível? Em circunstâncias extremas, sim. Ele alega que és um perigo para a saúde e bem-estar do bebê. Apresentou declarações de alegadas testemunhas a dizer que tens bebido, consumido drogas e agido de forma errática. Becca sentiu o pânico familiar a subir, depois obrigou-se a respirar devagar. Alegadas testemunhas como quem? Aí fica interessante. 3 pessoas assinaram declarações dizendo ter observado teu comportamento impróprio. Lisa Meridian, David Patterson e alguém chamado Robert Shen. O David assinou uma declaração contra mim, depois de tudo o que nos disse sobre a manipulação do Jonathan. Segundo isto, o David afirma que foi coagido a mentir sobre o comportamento do Jonathan. Agora diz que o Jonathan é um marido dedicado, preocupado com teu estado mental. Becca fitou os documentos legais, sentindo o chão a fugir-lhe dos pés. E o Robert Shen? Nem sequer conheço ninguém com esse nome. Aparentemente é um barman que afirma ter te servido álcool várias vezes enquanto estavas visivelmente grávida. Isso é impossível. Não bebo desde que soube que estava grávida. Vamos intimar as imagens de videovigilância de qualquer estabelecimento onde ele diga trabalhar, disse Patrícia, já a tomar notas. Mas, Becca, preciso que entendas uma coisa. O Jonathan está a jogar para ganhar tudo. Não quer só vencer o divórcio, quer destruir-te completamente. O bebê deu um pontapé forte e Becca pousou a mão, protetora, sobre a barriga. E as provas que a Margaret deixou? As gravações, os documentos financeiros. Ele alega que tudo isso foi fabricado. Que manipulaste uma mulher moribunda e forjaste documentos para sustentar falsas acusações. Como é que ele pode alegar que as gravações são falsas se é a voz dele? A tecnologia de reconhecimento e síntese de voz evoluiu muito.
Ele argumenta que usaste software sofisticado para criar áudio falso convincente. Becca sentiu-se esmagada pelo alcance das acusações. Ele não estava apenas a mentir sobre o comportamento dela. Estava a atacar sistematicamente cada peça de prova. E quanto ao Frank? Certamente não pode alegar que o próprio pai está a mentir. Na verdade, pode e está. O processo do Jonathan afirma que o Frank sofre de demência precoce e que tens andado a manipulá-lo contra o próprio filho. A crueldade dessa acusação tirou o fôlego a Becca. O Frank tem 72, não 92, e a cabeça está mais afiada do que nunca. Eu sei. Mas o Jonathan conta com a tendência dos tribunais para serem extra-cautelosos quando está em causa o bem-estar de uma criança. Se ele conseguir criar dúvida suficiente sobre as provas e confusão suficiente sobre os factos, o tribunal pode errar pelo lado de proteger o bebê dando-lhe custódia temporária. O telemóvel de Becca tocou. No ecrã, o nome de Frank. Frank, estou com a Patrícia. Posso pôr-te em alta voz? Faz favor. Becca. Acabei de saber pelo meu advogado sobre a nova petição do Jonathan. Quero que saibas que estou preparado para me submeter a qualquer exame médico que queiram, testes cognitivos, avaliação psicológica, o que for preciso para provar a minha competência mental. Frank, não devias ter de. Devo. Sim. A culpa é minha por não ter visto no que o meu filho se estava a tornar, anos atrás. Não vou deixar que use a minha idade como arma contra ti. Patrícia inclinou-se para a frente. Frank, há mais uma coisa. O Jonathan também apresentou uma moção a alegar que os teus episódios cardíacos recentes são prova de que o estresse de apoiares a Becca te está literalmente a matar. Argumenta que estás a ser manipulado contra os teus próprios interesses de saúde. O silêncio no telefone prolongou-se. Miserável calculista, disse Frank, por fim. Está a usar o meu amor pela Margarete e por este bebê como prova contra nós os dois. Há mais, continuou Patrícia, relutante. Ele alega que o teu apoio a Becca é prova do teu juízo comprometido, que uma pessoa racional veria através das manipulações dela. E a doutora Mitchell? Perguntou Becca. Ela examinou-me. Pode testemunhar sobre o meu estado mental real. O Jonathan antecipou-se. Apresentou uma queixa à ordem dos médicos a alegar que a doutora Mitchell tem uma relação pessoal imprópria contigo, que compromete o seu juízo profissional. Becca sentia-se a afogar-se em acusações e manobras legais. Cada aliado era atacado, cada prova era contestada, cada relação era torcida em algo sinistro. Como é que isto é legal? Perguntou. Como é que ele pode simplesmente mentir sobre tudo e todos? Porque o sistema jurídico foi desenhado para ser cauteloso com o bem-estar das crianças, explicou Patrícia. Os tribunais preferem errar por excesso de proteção do que por omissão. O Jonathan sabe disso e está a explorar essa tendência. Então, o que fazemos? Lutamos com a verdade. Mas, Becca, tenho de te avisar. Isto vai piorar muito antes de melhorar. O Jonathan declarou guerra e não vai parar até que um de vocês esteja completamente destruído. Nessa tarde, Becca ficou sentada no carro, em frente ao tribunal onde, no dia seguinte, se realizaria a audiência de emergência. Observou advogados e litigantes a subir as escadas apressados, pastas na mão, e perguntou-se quantos estariam a lutar pela vida dos seus filhos. O telemóvel vibrou com uma mensagem da Grace. Asterisco a caminho da tua casa agora. Não fique sozinha esta noite. Asterisco. Outra mensagem, desta vez de número desconhecido. Asterisco última oportunidade para seres razoável. Acordo hoje à noite ou enfrentas as consequências amanhã. Asterisco. Becca fez captura de ecrã e reencaminhou para Patrícia. O Jonathan continuava a tentar controlá-la através do medo e da intimidação. Uma terceira mensagem, do David. Asterisco desculpa. Não tive escolha. Ele tem provas que podem destruir a minha família também. Asterisco. Becca ficou a olhar para essa mensagem durante muito tempo. O David parecerá genuinamente arrependido do seu papel no plano do Jonathan. Mas, pelos vistos, a consciência dele tinha limites quando a própria família era ameaçada. Conduziu devagar para casa, a pensar na audiência de amanhã. O Jonathan sentar-se-ia em frente a ela numa sala de audiências e mentiria sob juramento sobre tudo. A gravidez, o estado mental dela, a relação com a Margarete,
até as capacidades cognitivas do Frank. E algumas dessas mentiras poderiam ser acreditadas. Mas, ao entrar na sua garagem, Becca percebeu que algo tinha mudado dentro de si. O pânico desaparecera. O medo avassalador fora substituído por algo mais duro, mais focado: raiva. Não a raiva explosiva e destrutiva em que o Jonathan contava, mas a raiva tranquila e determinada que a Margarete demonstrara quando reuniu provas para proteger a nora e a neta. A Grace já a esperava no alpendre, com sacos de comida e uma expressão decidida. Comida tailandesa, anunciou Grace, e um plano de batalha. Plano de batalha? A Patrícia ligou-me. Acha que amanhã devemos passar ao ataque, em vez de apenas defender as acusações do Jonathan. Jantaram enquanto reviam a estratégia da Patrícia. Em vez de simplesmente negar as alegações, apresentariam provas do abuso e manipulação sistemáticos dele. Em vez de defender o estado mental de Becca, atacariam a credibilidade de Jonathan. A chave, disse Grace, é fazer o juiz perceber que cada acusação que ele faz é, na verdade, uma confissão do que tem feito contigo. Como assim? Ele alega que és manipuladora, mas nós temos provas da manipulação dele. Ele alega que estás a esconder bens, mas temos prova de que é ele quem tem movido dinheiro para o estrangeiro. Ele alega que és uma mãe incapaz, mas podemos mostrar que tem tentado prejudicar o próprio filho, drogando-te e sujeitando-te a estresse. Virar as armas dele contra ele. Exatamente. A Patrícia acha que o juiz verá através da estratégia dele quando mostrarmos o padrão de projeção e *gaslighting*. Nessa noite, Becca deitou-se a sentir os movimentos do bebê e a pensar no amanhã. Em menos de 12 horas, enfrentaria o Jonathan em tribunal. Ele tentaria tirar-lhe o filho, a liberdade, o futuro. Mas cometera um erro crucial: subestimar-a. E tinha, sem dúvida, subestimado a determinação de Margarete Whitmore em proteger a neta, mesmo para além da morte. Amanhã lutamos, pequenino, sussurrou Becca para a barriga. E vamos vencer. O tribunal estava mais movimentado do que Becca esperava. Ela sentou-se ao lado de Patrícia na galeria, a observar outras famílias a enfrentarem as suas próprias batalhas legais enquanto aguardavam que o seu caso fosse chamado. Do outro lado do corredor, Jonathan estava sentado com seu advogado, a projetar uma imagem de confiança calma que Becca agora reconhecia como atuação calculada. Ele não olhara para ela uma única vez desde que chegará. De pé para a honorável juíza Catherine Rodrigues, anunciou o oficial de justiça. A juíza Rodrigues era uma mulher de cerca de 50 anos, com cabelo cinzento aço e a postura firme de quem já tinha visto todos os truques possíveis nos tribunais de família. Becca sentiu um lampejo de esperança. Aquela juíza não seria facilmente manipulada. Esta é uma audiência de emergência relativa à custódia temporária e proteção de bens no caso Whitmore contra Whitmore, disse a juíza Rodrigues, sentando-se no estrado. Analisei as petições de ambas as partes e devo dizer que estas são das acusações mais graves que já vi em tribunal de família. O advogado de Jonathan, Harrison Blake, levantou-se primeiro. Blake era exatamente o que Becca esperava. Fato caro, cabelo grisalho, a confiança polida de quem estava habituado a vencer casos através da intimidação em vez da verdade. Meritíssima, o meu cliente está profundamente preocupado com o estado mental deteriorado da esposa e com o impacto disso no filho ainda por nascer, começou Blake. Temos várias testemunhas que podem atestar comportamentos erráticos, abuso de substâncias e manipulação financeira. A juíza Rodrigues consultou as suas notas. Senhor Blake, vejo que o seu cliente entregou os papéis do divórcio no funeral da própria mãe. Pode explicar como isso demonstra preocupação com o estado mental da esposa? Blake mal hesitou. Meritíssima, o meu cliente escolheu esse momento precisamente porque esperava que a presença da família e amigos proporcionasse à senhora Whitmore o sistema de apoio de que ela claramente necessita durante este período difícil. Becca sentiu náuseas perante aquela manipulação tão suave da verdade, mas reparou que a expressão da juíza não mudou. Percebo. E quanto às alegações de paternidade? O meu cliente tem preocupações legítimas baseadas no comportamento recente da esposa e no calendário da concessão. Patrícia levantou-se. Meritíssima, se me permite, temos provas que contradizem diretamente todas as alegações do cliente do Sr. Blake. Espero bem que sim, Sra. Wells. Estas acusações são bastante sérias.
O que se seguiu foi a hora mais surreal da vida de Becca. Blake apresentou declarações de testemunhas que a retratavam como uma mulher instável e manipuladora, que de alguma forma convenceram uma idosa moribunda a fabricar provas contra o filho dedicado. Segundo a versão de Jonathan, Becca tinha casos extraconjugais, bebia álcool, escondia dinheiro e abusava psicologicamente tanto de Margarete como de Frank. Quando chegou a vez de Patrícia, começou pelas gravações de áudio. Meritíssima, gostaria de reproduzir uma conversa entre o Sr. Whitmore e o seu sócio, gravada pela própria mãe do Sr. Whitmore apenas 2 semanas antes da sua morte. A voz de Jonathan encheu a sala de audiências. Ela está grávida e emocional, o momento perfeito para estabelecer que é incapaz. Mais alguns incidentes documentados e terei o suficiente para alegar que é instável. A atmosfera no tribunal mudou de imediato. A juíza Rodrigues inclinou-se para frente, a expressão a endurecer. Sr. Blake, como explica o seu cliente esta gravação? Blake pareceu genuinamente perturbado pela primeira vez. Meritíssima, a tecnologia de síntese de voz avançou significativamente. Estas gravações podiam facilmente ser fabricadas por uma mulher de 78 anos a morrer, por alguém com acesso a software sofisticado e conhecimento íntimo dos padrões de fala do meu cliente. Patrícia reproduziu mais gravações. Jonathan a falar das suas infidelidades, a rir-se de usar as hormonas da gravidez para fazer Becca parecer irracional, a planear a emboscada do funeral com David. Meritíssima, disse Patrícia, temos também registros financeiros que mostram ocultação sistemática de bens, contratos com acompanhantes profissionais para criar falsas provas de adultério e provas médicas de que a senhora Whitmore foi drogada sem o seu conhecimento. A juíza Rodrigues declarou um intervalo. Quando as pessoas saíam da sala de audiências, Becca viu David Patterson sentado no fundo da galeria. Parecia miserável, dividido, e não parava de alternar o olhar entre ela e Jonathan. No corredor, Frank aproximou-se dela com a doutora Mitchell ao seu lado. Como te estás a aguentar? Perguntou a médica, tomando-lhe o pulso. Sinto que vivo numa realidade alternativa onde o preto é branco e o alto é baixo. É exatamente isso que o Jonathan quer, disse Frank. Confusão, caos, dúvida. A Margarete avisou-me de que ele tentaria fazer todos questionarem as próprias percepções. David Patterson surgiu ao lado de Becca, com ar nervoso e culpado. Becca, preciso de falar contigo. Não acho que seja boa ideia, disse Grace, colocando-se protetora à frente dela. Por favor. Há algo que precisas de saber antes de voltarmos lá dentro. Patrícia acenou. Vamos ouvir. David olhou em volta e depois falou em voz baixa. O Jonathan não sabe, mas eu guardei cópias de tudo. Todas as provas reais. Todos os registros financeiros verdadeiros. Quando assinei aquela declaração a apoiá-lo, pensei que ele ficaria por aí. Mas esta manhã ele disse-me que planeia internar-te numa clínica psiquiátrica privada depois de conseguir a custódia temporária. O quê? A voz de Grace soou afiada de alarme. Ele já falou com o hospital psiquiátrico privado. Pagou-lhes uma grande quantia. O plano é conseguir a custódia hoje, depois mandar-te avaliar por médicos que já subornou. Eles vão declarar-te incapaz, e ele terá a justificação legal para ficar com o bebê permanentemente. Becca sentiu o sangue fugir-lhe do rosto. Ele pode fazer isso? Se conseguir convencer o tribunal de que és um perigo para ti própria ou para o bebê? Sim, disse Patrícia, sombria. É raro, mas é possível. E é por isso que eu estou aqui. David continuou. Não posso deixar que ele a destrua completamente. Tenho gravações dele a planear esta estratégia, provas dos subornos, documentação de toda a conspiração. Por que haveríamos de confiar em si agora? Perguntou Frank. Já a traiu uma vez. Porque também tem uma filha, disse David em voz baixa. Tem 15 anos, e o Jonathan ameaçou destruir a reputação dela, o futuro dela, tudo, se eu não colaborasse. Mas vê-lo hoje em tribunal, perceber até onde está disposto a ir, não posso continuar a ser parte disto. A juíza Rodrigues chamou o tribunal de volta à sessão. Blake prosseguiu a sua apresentação, chamando David como testemunha para depor sobre a alegada manipulação e instabilidade de Becca. Mas, quando David se sentou no banco das testemunhas, olhou diretamente para a juíza Rodrigues e disse: Meritíssima,
Preciso de retratar a minha declaração escrita. Tudo o que disse sobre a senhora Whitmore era falso. E fui coagido a mentir. A sala explodiu. Blake levantou-se de imediato, a protestar. O rosto de Jonathan empalideceu de raiva. Mas David continuou, descrevendo as ameaças de Jonathan contra sua família e apresentando novas provas no seu telemóvel. Meritíssima, tenho gravações do Sr. Whitmore a planear internar a esposa numa clínica psiquiátrica sob falsos pretextos. Tenho provas de subornos a profissionais de saúde e documentação do seu plano para usar a ordem de custódia de emergência como passo para declarar a Sra. Whitmore permanentemente incapaz. Ordem! Chamou a juíza Rodrigues, enquanto Blake tentava interromper freneticamente o testemunho. Sr. Patterson, disse a juíza, está a testemunhar que o Sr. Whitmore planeava internar falsamente a esposa grávida? Sim, meritíssima. Ele disse-me que a gravidez torna as mulheres legalmente vulneráveis e que, com as opiniões médicas certas, poderia declará-la incapaz durante anos, talvez permanentemente. E tem gravações destas conversas? Tenho, bem como registros financeiros que mostram pagamentos à clínica psiquiátrica e a médicos em particular. Patrícia levantou-se. Meritíssima, pedimos que estas gravações sejam admitidas como prova e que o Sr. Whitmore seja considerado em desacato por tentar subverter o processo deste tribunal. Blake estava de pé, a objetar com veemência, mas a juíza Rodrigues já estava a rever as provas no telemóvel de David. Após 20 minutos a ouvir gravações e a analisar documentos, a juíza olhou para Jonathan com repulsa visível. Sr. Whitmore, em 30 anos neste estrado, nunca vi uma manipulação tão sistemática do processo legal. Não só as suas alegações contra sua esposa são completamente falsas, como tentou usar este tribunal como arma para cometer o que equivale a sequestro e prisão ilegal. Jonathan falou finalmente. Meritíssima, posso explicar? Não, Sr. Whitmore. Não pode explicar o facto de conspirar para internar falsamente a sua esposa grávida numa clínica psiquiátrica. Não pode explicar o suborno de profissionais de saúde. E certamente não pode explicar ter entregue papéis de divórcio no funeral da sua mãe, alegando estar preocupado com o estado emocional da esposa. A decisão da juíza Rodrigues foi rápida e abrangente. As moções de emergência de Jonathan foram negadas, Becca recebeu uma ordem de restrição contra ele e foi aberta de imediato uma investigação sobre possíveis acusações criminais. Ao saírem do tribunal, Becca sentiu que conseguia respirar livremente pela primeira vez em meses. O bebê mexia-se suavemente, como se celebrasse a vitória. Isto não acabou, avisou Patrícia. Ele vai recorrer, e ainda há o divórcio em si para resolver. Mas hoje foi uma vitória decisiva. Frank abraçou Becca com cuidado, atento à gravidez. A Margaret estaria tão orgulhosa. Lutaste como uma guerreira. David aproximou-se, hesitante. Becca, sei que não mereço perdão, mas quero que saibas que estou preparado para testemunhar em qualquer processo criminal. Já entreguei todas as provas financeiras ao FBI. Ao FBI? O Jonathan tem cometido crimes federais, fraude eletrônica, branqueamento de capitais, conspiração. Isto vai muito além do tribunal de família agora. Enquanto caminhavam para os carros, Becca refletiu sobre o quanto tinha mudado em apenas algumas horas. As mentiras cuidadosamente construídas de Jonathan tinham colapsado sob o peso da verdade. A manipulação dele fora exposta, e o plano para destruir saíra-lhe completamente ao contrário. Tenho uma pergunta, disse ela a David. O que te fez finalmente decidir contar a verdade? David ficou em silêncio por um momento. Hoje de manhã, o Jonathan disse-me que, depois de obter a custódia, planeava levar o bebê para o estrangeiro, para um lugar onde nunca o encontrarias. Disse que provavelmente te matarias de desgosto e que isso resolveria todos os problemas dele de forma permanente. Ele disse isso. Disse-o como se estivesse a falar do tempo. Foi aí que percebi que não estava a lidar com alguém apenas egoísta ou ganancioso. Estava a lidar com alguém verdadeiramente maligno. Nessa noite, Becca sentou-se na cadeira da Margaret, com Grace ao lado, sentindo os movimentos do bebê e a pensar no futuro. Tinha vencido naquele dia, mas a verdadeira batalha estava apenas a começar. Jonathan não iria aceitar a derrota com dignidade. Se alguma coisa,
ser exposto publicamente torná-lo-ia ainda mais perigoso. Mas, pela primeira vez desde que o pesadelo começara, Becca sentia que tinha aliados, recursos e, acima de tudo, a verdade do seu lado. Falta um mês, disse ao bebê. Mais um mês e estaremos a salvo. Esperava que fosse verdade. 2 semanas depois da vitória no tribunal, Becca acordou às 3 da manhã com o som de alguém a tentar abrir a porta da frente. O corpo de Becca, grávida de 8 meses, moveu-se lentamente enquanto estendia a mão para o telemóvel, mas, quando chegou à janela, quem quer que fosse já tinha desaparecido. A polícia encontrou arranhões na fechadura, mas nenhuma outra prova, nem impressões digitais, nem testemunhas, nem imagens de câmaras de segurança. Apenas a mensagem inconfundível de que alguém queria que ela soubesse que não estava segura. Não podes continuar aqui sozinha, disse Grace na manhã seguinte, a andar de um lado para o outro na sala de estar de Becca, como uma ursa protetora. Este é o 3º incidente esta semana. Os incidentes tinham começado de forma pequena: correio desaparecido, móveis de jardim movidos, um carro que a seguiu durante vários quarteirões antes de desaparecer. Cada um era pequeno o suficiente para ser explicado como coincidência, mas juntos formavam um quadro claro de intimidação sistemática. Não vou ser expulsa da minha própria casa, disse Becca, embora sua voz carecesse de convicção. A verdade era que estava exausta. O estresse da vigilância constante, enquanto estava grávida de 8 meses, estava a cobrar-lhe um preço. A doutora Mitchell tinha monitorizado a sua pressão arterial diariamente. As leituras eram preocupantes, mas não perigosas. Ainda assim, todos andavam em bicos de pés, com medo de que demasiado estresse pudesse desencadear trabalho de parto prematuro. E a casa do Frank? Sugeriu Grace. Tem melhor segurança e ele está sozinho desde que a Margaret morreu. Já sugere isso, disse Frank, entrando na sala com sacos de compras. Ele tinha assumido as compras de Becca desde que ela encontrou os pneus do carro cortados no estacionamento do supermercado. Ela é tão teimosa como a sogra. A menção de Margaret trouxe uma dor familiar. Becca sentia falta da presença tranquilizadora da sogra, da sua sabedoria prática, da sua feroz proteção. Margaret saberia o que fazer acerca da campanha de assédio. Não paro de pensar no que o David disse, admitiu Becca. Sobre o Jonathan planear levar o bebê para o estrangeiro. E se ele não estiver à espera que o processo legal siga o seu curso? O silêncio que se seguiu foi pesado, cheio de medos não ditos. Todos sabiam que Jonathan estava a ficar desesperado. Os seus bens tinham sido congelados durante a investigação. Os sócios de negócios afastavam-se. Antigos amigos revelavam as suas verdadeiras opiniões sobre o seu caráter. Um homem sem nada a perder era capaz de qualquer coisa. Falei ontem com a Patrícia, disse Grace cuidadosamente. Ela acha que devíamos considerar uma casa segura. Um sítio onde ele não te pudesse encontrar até depois do nascimento do bebê. Fugir e esconder-me. Não é quem eu sou. Não é fugir, disse Frank com delicadeza. É ser estratégica. Tens de pensar no bebê agora. Como se respondesse às palavras dele, o bebê deu um pontapé forte nas costelas de Becca. Já tinha pouco espaço lá dentro, e cada movimento tornava-se mais pronunciado. A doutora Mitchell estimava mais 2 semanas até ao parto. Talvez 3. Ele ganha se eu desaparecer, disse Becca. Todo o objetivo deste assédio é fazer-me parecer instável, pouco confiável. Se eu, de repente, me esconder, isso apoia a narrativa dele. O telemóvel tocou. O nome de Patrícia apareceu no ecrã. Becca. Tenho notícias. O Jonathan foi preso. Preso? Por quê? Acusações federais, fraude eletrônica, branqueamento de capitais, conspiração para cometer fraude. O FBI invadiu o escritório dele esta manhã e encontrou provas de desfalque a recuar 3 anos. Becca sentiu o alívio envolvê-la como um banho quente. Quanto tempo vão mantê-lo? Depende da fiança, mas, dada a dimensão das acusações e o acesso dele a contas no estrangeiro, estão a argumentar que é risco de fuga. Podem ser semanas, talvez meses até ao julgamento. Depois de desligar, Becca partilhou a notícia com Frank e Grace. Frank parecia aliviado, mas não surpreendido. Já estava à espera, disse ele. O Jonathan tem roubado os próprios investidores há anos. Só que nunca consegui provar. Sabias? Suspeitava.
Mas ele é meu filho. E continuei a esperar que estivesse enganado. A voz de Frank estava pesada de arrependimento. Devia ter agido mais cedo. Nessa tarde, Becca permitiu-se relaxar pela primeira vez em semanas. Tomou banho, leu um livro, até adormeceu na cadeira da Margarete, junto à janela. O bebê parecia sentir a calma dela e mexia-se suavemente, como se também se sentisse aliviado com a ausência de Jonathan. Mas a paz não durou. Às 6 horas, Patrícia ligou com uma atualização que fez a pressão arterial de Becca disparar novamente. O Jonathan pagou fiança. $2 milhões, pagos por alguém através de uma conta offshore. Ele saiu, mas com restrições. Monitorização eletrônica, entrega do passaporte, ordem de não contato. Quem pagou a fiança? Estamos a investigar, mas parece ser dinheiro de uma das contas escondidas dele. Pelos vistos, ainda tinha recursos que nem nós sabíamos. O assédio recomeçou nessa noite. Não intimidação física, mas algo pior. Alguém acedeu às contas de redes sociais de Becca e publicou mensagens a afirmar que ela estava a ter um colapso mental. Fotografias falsas mostravam-na alegadamente a beber álcool durante a gravidez. Conversas fabricadas sugeriam que planeava magoar o bebê. De manhã, as publicações já tinham sido partilhadas centenas de vezes. O telemóvel de Becca estava cheio de chamadas preocupadas de conhecidos, mensagens de ódio de estranhos e jornalistas a pedirem comentários sobre a crise dela. Isto é sofisticado, disse Grace, a percorrer as publicações falsas. Manipulação digital a nível profissional. O Jonathan não tem estas competências, disse Becca, sentindo-se esmagada pela dimensão do ataque. Não, mas tem dinheiro para contratar quem as tenha. Frank apareceu à porta, o rosto carregado. Liga as notícias locais. A televisão mostrou um repórter em frente à casa de Becca. Fontes próximas da família dizem que Rebecca Whitmore tem enfrentado depressão e abuso de substâncias durante a gravidez. O seu marido, recentemente libertado sob fiança por acusações federais não relacionadas, procura agora uma intervenção de emergência para proteger o filho por nascer. Asterisco não relacionadas. Asterisco, gritou Grace para a televisão. Mas Becca já não ouvia. Estava a olhar fixamente para o ecrã, a ver estranhos discutir o seu estado mental. A gravidez dela, a sua capacidade como mãe. Jonathan tinha encontrado uma forma de a humilhar publicamente, mesmo atrás das grades. O bebê dava pontapés freneticamente, respondendo ao estresse elevado. Becca colocou as mãos sobre a barriga e tentou acalmar-se, mas o pânico crescia. Eu não consigo, disse baixinho. Não consigo lutar contra ele, cuidar de um bebê e sobreviver a este nível de ataque. Consegues, sim, disse Frank com firmeza. Por que não está sozinha? A doutora Mitchell chegou dentro de uma hora, alertada pela chamada de Grace sobre o estado de Becca. O exame revelou pressão arterial elevada e sinais de estresse preocupantes. Vou interná-la para observação, disse a médica. Com 8 meses, este nível de estresse pode desencadear trabalho de parto prematuro e quero que esteja monitorizada. O hospital não é seguro, protestou Becca. Se o Jonathan tem pessoas dispostas a fazer isto, apontou para a televisão, ele pode ter acesso aqui também. Então vamos torná-lo seguro, disse Frank. Quarto privado, segurança à porta, acesso restrito, o que for preciso. Nessa noite, deitada numa cama de hospital ligada a monitores que registravam os sinais vitais dela e do bebê, Becca sentiu o peso esmagador da solidão. Estava rodeada de pessoas que a amavam, mas travava uma batalha que parecia impossível de vencer. Jonathan tinha recursos ilimitados, ausência total de princípios morais e disposição para destruir qualquer pessoa que se atravessasse no seu caminho. Ela estava grávida de 8 meses, emocionalmente exausta e a ficar sem opções. Talvez devesse simplesmente partir, disse a Grace, que a acompanhava nas horas de visita. Levar o bebê e desaparecer. Recomeçar noutro lugar onde ele não nos encontre. E passar o resto da vida a olhar por cima do ombro. Isso não é viver, Becca, é apenas existir. Mas qual é a alternativa? Ele nunca vai parar. Mesmo que vá para a prisão, vai encontrar formas de nos magoar. Grace ficou em silêncio durante um longo momento. Lembras-te do que a Margarete disse na carta? Que, às vezes, temos de ser os lutadores mais ferozes.
Estou cansada de lutar. Eu sei. Mas olha para o que já superaste. Expuseste as mentiras dele, reuniste provas, venceste em tribunal e protegeste este bebê durante meses de abuso sistemático. És mais forte do que imaginas. O bebê mexeu-se suavemente e Becca percebeu que algo tinha mudado. Os movimentos pareciam diferentes, mais serenos, como se a criança se estivesse a preparar para nascer. Doutora Mitchell chamou para a enfermaria. Acho que algo está a acontecer. As horas seguintes foram um turbilhão de exames, monitorização e discussões cautelosas sobre o tempo. O bebê não estava em sofrimento, mas o trabalho de parto estava definitivamente a começar. Estimamos o parto dentro das próximas 24 a 48 horas, disse a médica. É demasiado cedo? Perguntou Becca ansiosa. 36 semanas já é considerado o termo para um bebê saudável. A sua filha está pronta para conhecer o mundo. Quando a noite caiu sobre o hospital, Becca permaneceu acordada, sentindo as contrações irregulares que sinalizavam o início do trabalho de parto. Frank dormitava na cadeira ao lado da cama, recusando-se a sair apesar da hora tardia. Frank, disse ela suavemente. E se eu não conseguir protegê-la? E se o Jonathan arranjar forma de atirar de mim? Frank abriu os olhos e segurou-lhe a mão. Então nós vamos buscá-la de volta. E se nós não conseguirmos, a Grace vai. E se ela não conseguir, a doutora Mitchell vai. E se nem ela conseguir, cada pessoa que viu do que o Jonathan é capaz vai erguer-se por essa menina. Acredita mesmo nisso? Sei-o. Porque essa menina não é apenas tua filha, Becca. É a neta da Margarete. É a minha bisneta. Faz parte de uma família que não desiste uns dos outros. O bebê deu mais um pontapé, como que a concordar com as palavras de Frank, e, pela primeira vez em semanas, Becca sentiu esperança em vez de medo quanto ao futuro. Amanhã lutamos de forma diferente, disse em voz baixa. Não apenas para sobreviver, mas para vencer. O trabalho de parto progrediu lentamente durante a noite. De manhã, as contrações de Becca eram regulares, mas ainda não suficientemente intensas para um parto ativo. A doutora Mitchell decidiu deixar a natureza seguir o seu curso, monitorizando cuidadosamente mãe e filha. Os primeiros bebés costumam demorar, explicou ela a Frank e Grace, que mantinham vigília no quarto do hospital. Mas está tudo normal e saudável. O que não era normal era o circo mediático a desenvolver-se no exterior do hospital. A notícia da admissão de Becca tinha vazado, e os jornalistas acampavam no parque de estacionamento, à espera de uma declaração sobre a crise dela ou a prisão de Jonathan. Organizei segurança adicional, disse a doutora Mitchell. E estamos a usar a entrada de serviço para visitantes. Mas, Becca, precisa de estar preparada. Este vai ser um nascimento público, quer queiramos, quer não. Patrícia chegou por volta do meio-dia com atualizações encorajadoras e preocupantes ao mesmo tempo. O procurador federal quer acrescentar acusações relacionadas com a campanha de assédio, disse. Aparentemente, a monitorização eletrônica do Jonathan mostrou que ele esteve em contato com as pessoas por trás das publicações falsas nas redes sociais. Conseguem provar isso? Perguntou Grace. Estão a trabalhar nisso. Mas aqui está a parte preocupante. Alguém pagou a fiança dele usando uma conta que não está em nome de Jonathan. Achamos que tem financiadores a ajudá-lo a evitar a prisão. Que tipo de financiadores? Perguntou Frank, o rosto sombrio. Do tipo que tem as suas próprias razões para manter o Jonathan fora da prisão. Pessoas de quem ele pode ter provas comprometedoras. Pessoas que precisam que ele fique calado. Becca sentiu outra contração, mais forte desta vez. Quando passou, pensou no que Patrícia acabará de dizer. Quer dizer que ele está a chantagear pessoas? Tudo indica que sim. O FBI encontrou ficheiros encriptados no computador dele que sugerem que tem vindo a reunir informações comprometedoras sobre sócios, investidores e até responsáveis municipais. Então ele não está apenas a lutar para evitar a prisão, disse Frank lentamente. Ele está a lutar para manter o material de chantagem em segredo, o que o torna mais perigoso do que nunca, concluiu Patrícia. Pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas. Mas pessoas desesperadas sem nada a perder farão qualquer coisa. A tarde trouxe contrações mais fortes e uma visita inesperada. David Patterson apareceu à porta, nervoso, com um grande saco de presente na mão.
Sei que provavelmente não sou bem-vindo, disse, mas queria trazer algo para o bebê. Grace colocou-se de imediato entre David e Becca, protetora. Como é que passaste pela segurança? Ainda estou listado como contato de emergência da época em que a Becca trabalhava conosco. David levantou as mãos. Não vim causar problemas. Só queria entregar isto. Entregou-lhe o saco. Dentro estava um pequeno ursinho de peluche e um envelope. É da minha filha, explicou David. Quando lhe contei tudo o que aconteceu, sobre como ajudei o Jonathan a magoar-te, ela quis fazer algo para reparar. Becca abriu o envelope e encontrou um cartão desenhado à mão. Em caligrafia adolescente lia-se: Asterisco, querida senhora Whitmore. Desculpe o meu pai ter ajudado a magoá-la. Espero que o seu bebê seja saudável e feliz. É corajosa por lutar. Com carinho. Emma Patterson. Asterisco. A simplicidade sincera das palavras trouxe lágrimas aos olhos de Becca. Ela não fez nada de errado. Não, mas percebe que eu fiz. E queria que soubesses que tenho orgulho em ti por enfrentares o Jonathan. David sentou-se devagar, como se qualquer movimento brusco pudesse quebrar a frágil paz da sala. Há outra coisa que preciso de dizer, continuou, sobre a prisão do Jonathan. Ele pediu-me para entregar uma mensagem. Frank inclinou-se para a frente. Que mensagem? Disse para te dizer que asterisco prisão é temporária, mas família é para sempre asterisco. Disse que será paciente e esperará o tempo que for necessário. Isso soa ameaça, disse Grace. É uma ameaça, confirmou David. Ele está a dizer-te que, mesmo que vá para a prisão, continuará a lutar pela custódia quando sair. Ele acha que o tempo joga a seu favor. Becca sentiu outra contração forte e respirou fundo, tentando controlar-se. O que mais disse? Que o bebê precisará de um pai e que ele é o único candidato. Parecia convencido de que, eventualmente, te cansarias de lutar sozinha e voltarias para ele. Ele é delirante, disse Frank secamente. Talvez. Mas também é paciente e calculista. Já está a planear a defesa, o processo de recurso, até a vida depois da prisão. Ele acha que isto é apenas um contratempo temporário. A doutora Mitchell apareceu à porta. Becca, preciso de verificar o progresso. Todos os outros têm de sair por uns minutos. O exame confirmou o que Becca suspeitava. O trabalho de parto estava a acelerar. Mais 6 horas, talvez 8, estimou a médica. Temos de começar a pensar em quem queres na sala de parto. O Frank e a Grace, respondeu Becca sem hesitar. E você, se for permitido. É o teu parto. Tu decides quem está presente. À medida que a noite se aproximava, as contrações tornaram-se mais intensas. Becca concentrou-se em respirar e manter-se calma. O bebê estava quase a chegar e tudo iria mudar. Tenho pensado em nomes, disse a Frank entre contrações. Temos chamado-lhe Margarete Rose, mas quero ter a certeza de que é o certo. A Margarete sentir-se-ia honrada, disse Frank suavemente. Mas o nome tem de soar certo para ti. Soa. No meu coração. Ela é Margarete Rose desde a primeira ecografia. A tua esposa foi a primeira pessoa a amar este bebê, até antes de mim. Grace apertou-lhe a mão. É um nome lindo por uma razão ainda mais linda. Por volta das 8 horas, a doutora Mitchell decidiu transferi-la para a sala de partos. As contrações estavam a 3 minutos de intervalo e cada vez mais fortes. Isto está mesmo a acontecer, disse Becca enquanto a empurravam pelo corredor. Está sim, respondeu a médica. E tudo parece perfeito. Batimento cardíaco forte, boa posição, sem complicações. A sala de partos era brilhante e estéril, cheia de equipamento que teria parecido intimidante se Becca não estivesse tão focada no trabalho à frente dela. Frank e Grace colocaram-se perto o suficiente para apoiar, sem atrapalhar. Quem me dera que a Margarete pudesse estar aqui, disse Becca durante uma contração forte. Ela está, disse Frank firmemente. Tem estado a proteger-vos desde o início. As 2 horas seguintes foram um turbilhão de intensidade, incentivo e concentração. Grace segurava uma mão, Frank a outra. A doutora Mitchell oferecia orientação calma e tranquilizadora. O mundo exterior, com seu circo mediático e batalhas legais, desapareceu, restando apenas o trabalho antigo de trazer nova vida ao mundo. Às 22 horas e 47,
Margarete Rose Whitmore entrou no mundo com um choro saudável que encheu a sala de alegria. É perfeita, anunciou a doutora Mitchell, colocando o bebê no peito de Becca. 3,2 quilogramas, 50 centímetros e absolutamente linda. Becca olhou para o rosto da filha e sentiu o coração expandir-se de uma forma que nunca conhecera. O bebê tinha os olhos de Margarete, tal como a avó previra, azuis escuros, atentos, já a observar o mundo. Olá, Margarete Rose, sussurrou Becca. Bem-vinda à tua família. Frank chorava abertamente, as mãos calejadas gentis ao tocarem os minúsculos dedos da bisneta. Parece-se exatamente com a Margarete em bebê. Exatamente. Grace também tinha lágrimas nos olhos, a registrar tudo no telemóvel. É linda, Becca. Absolutamente linda. Enquanto a doutora Mitchell completava o parto e verificava mãe e filha, Becca maravilhava-se com a diferença que sentia. Os meses de medo, estresse e incerteza tinham sido substituídos por algo poderoso e protetor. Aquela era sua filha. A sua família. E ninguém lhe a iria tirar. Doutora Mitchell, disse baixinho. O que precisamos de fazer em relação ao Jonathan? Para proteger? Por agora, nada. Ele está sob custódia federal e, mesmo que pague fiança outra vez, não tem qualquer direito legal sobre um bebê nascido durante o seu encarceramento. Temos tempo para criar rotinas, obter proteções legais e garantir que estão ambas seguras. 1 hora depois, Becca estava numa sala de recobro, a segurar Margarete Rose e a sentir-se mais em paz do que em meses. O bebê mamava naturalmente, a pequena mão a agarrar o dedo da mãe com força surpreendente. É uma lutadora, observou Grace. Olha para esse aperto. Herdou da mãe, disse Frank. E da bisavó. Patrícia chegou por volta da meia-noite com flores e uma atualização que fez todos sorrirem. A fiança do Jonathan foi revogada, anunciou. A monitorização eletrônica mostrou que violou a ordem de não contato ao dirigir os ataques nas redes sociais. Está de volta à prisão e, desta vez, o juiz disse que não há fiança até ao julgamento. Quanto tempo pode demorar o julgamento? Perguntou Becca. Casos federais são lentos. Provavelmente 6 meses a 1 ano. E, com as provas, ele enfrenta uma pena séria. 5 a 10 anos, talvez mais, se conseguirem provar as alegações de chantagem. Becca olhou para Margarete Rose, que dormia pacificamente nos seus braços. Já estará a andar quando ele sair. Asterisco se asterisco sair, disse Patrícia. A acusação está confiante no caso. Nessa noite, Becca adormeceu na cama de hospital com Margarete Rose a dormir no berço ao lado. Pensou na jornada que as levará até ali. 6 meses antes, estava presa num casamento que não compreendia, grávida e vulnerável, sem saber quem era realmente o homem com quem casara. Agora era mãe, com uma filha que protegeria com a vida, rodeada de pessoas que realmente se importavam. A crueldade de Jonathan tinha-lhe saído pela culatra. Em vez de a isolar, tinha revelado a sua verdadeira família. Conseguimos, pequenina, sussurrou para a bebê adormecida. Sobrevivemos. E agora vamos viver. Frank dormia na cadeira ao lado da cama, recusando-se a ir para casa apesar da idade e da hora tardia. Grace tinha saído por volta das 2 da manhã, prometendo voltar de manhã cedo com café e roupas de bebê. No silêncio da escuridão do quarto, Becca sentiu algo que não experimentava há meses. Esperança no futuro. Margarete Rose cresceria a saber que era amada, protegida e valorizada. Nunca duvidaria do seu valor nem questionaria a sua realidade, como Becca fora forçada a fazer. O teu pai cometeu muitos erros, pequenina, disse suavemente. Mas o maior foi subestimar o quanto somos amadas pelas pessoas que importam. Margarete Rose mexeu-se ligeiramente, como se ouvisse a voz da mãe, e voltou a adormecer em paz. O amanhã traria novos desafios, processos legais e o trabalho complicado de construir uma vida como mãe solteira. Mas, naquela noite, tudo era perfeito. 6 semanas depois do nascimento de Margarete Rose, Becca estava no escritório da advogada a rever o acordo de custódia. Isso protegeria legalmente a filha dela de qualquer futura interferência de Jonathan. O bebê dormia tranquilamente no ovo de transporte, alheio à seriedade da reunião. O tribunal concordou em terminar os direitos parentais do Jonathan com base na sua condenação criminal e no abuso documentado, explicou Patrícia.
Isto é definitivo e irreversível. Ele nunca terá qualquer direito legal sobre a Margaret Rose. Frank, que tinha insistido em estar presente, apertou a mão de Becca. A Margaret ficaria tão aliviada. As últimas 6 semanas tinham sido de paz inesperada e cura. Com Jonathan na prisão federal à espera de julgamento, Becca pôde concentrar-se inteiramente na filha e na sua recuperação. Tinha se mudado temporariamente para a casa de Frank, em parte por razões práticas, em parte porque ambos tinham descoberto que gostavam da companhia um do outro. Tenho mais uma boa notícia, continuou Patrícia. O procurador federal chegou a um acordo com Jonathan. 25 anos de prisão federal em troca de fornecer provas contra os cúmplices no esquema de branqueamento de capitais. 25 anos. Becca não conseguiu esconder o alívio. As provas de chantagem eram mais extensas do que alguém imaginava. Jonathan tinha reunido informação comprometedora sobre dezenas de pessoas influentes. A acusação precisava da cooperação dele para construir casos contra os outros. Margaret Rose mexeu-se no ovo, e Becca automaticamente ajustou-lhe a manta. Os instintos maternais que tinham crescido nas últimas semanas ainda surpreendiam. Tudo em cuidar da filha parecia natural, certo, protetor. E quanto ao dinheiro? Perguntou Frank. Os bens que ele escondeu? A maior parte será recuperada e devolvida às vítimas, incluindo os investidores defraudados. Mas há o suficiente para estabelecer um fundo substancial para a educação e necessidades futuras da Margaret Rose. Nessa tarde, Becca percorreu a casa que em tempos partilhara com Jonathan, agora acompanhada por Grace e uma equipa de segurança. Estava a recolher objetos pessoais e a preparar-se para colocar a casa à venda. Parece que outra pessoa viveu aqui, disse, olhando em volta para o mobiliário caro que outrora a impressionara. Não acredito que pensei que isto era um lar. Não era um lar, corrigiu Grace. Era um cenário, criado para impressionar e esconder a verdade. Trabalharam sistematicamente divisão por divisão, embalando os objetos com valor sentimental e deixando para trás tudo que recordava Becca do engano de Jonathan. No antigo quarto de Margaret, encontraram algo que as fez parar. O que é? Perguntou Grace, notando a expressão de Becca. A Margaret deixou aqui qualquer coisa. Becca abriu a gaveta de uma antiga secretária e retirou outro envelope com seu nome. Nunca tinha encontrado este. A carta era mais curta que a primeira, mas a mensagem era poderosa. _, querida Rebecca. Se estás a ler isto, então sobreviveste aos piores impulsos do meu filho e deste à luz a nossa preciosa neta. Quero que saibas que planeei para esta possibilidade desde o momento em que soube que estavas grávida. O fundo que estabeleci para o bebê é maior do que imaginas. Também organizei uma casa, aquela no bairro histórico, a mesma em que estivemos e disseste que parecia um verdadeiro lar. É tua agora, livre e clara. Um lugar onde tu e a Margaret Rose podem construir uma vida cheia de amor e paz. Foste a filha que nunca tive e agora és a mãe que sempre esperei que a minha neta tivesse. Com amor. Margaret. _. Becca caiu sentada na cadeira antiga, dominada pela generosidade e previsão de Margaret. Ela comprou-te uma casa? Perguntou Grace, lendo por cima do ombro. A casa vitoriana azul na Elm Street. Vimos juntas quando eu estava grávida de 5 meses. Apaixonei-me por ela, mas o Jonathan disse que era demasiado pequena, antiquada. É perfeita para ti e para Margaret Rose. Nessa noite, Becca estava no quarto de bebê que preparara em casa de Frank, a dar a mamadeira da noite à filha. A bebê estava a prosperar, a crescer forte a cada dia, já mostrando sinais da inteligência atenta que marcará os olhos de Margaret Whitmore. A tua bisavó pensou em tudo, disse-lhe. Garantiu que teríamos não só segurança, mas um lar verdadeiro onde possas crescer segura e amada. Frank apareceu à porta com uma chávena de chá. Tenho pensado numa coisa. O quê? Gostava de me mudar para mais perto de ti e da Margaret Rose. Esta casa é demasiado grande para um velho e quero fazer parte da vida dela todos os dias. Frank, não tens de... Quero. A Margaret tinha razão numa coisa. Família não é só sangue. É escolher amar e proteger. Tu e este bebê são a minha família agora. Uma semana depois, Becca estava no alpendre da casa vitoriana azul na Elm Street,
com Margarete Rose nos braços, sentindo que regressava a casa pela primeira vez em anos. A casa era tudo o que lembrava, luminosa, acolhedora, cheia de caráter e possibilidades. Grace passará a semana a coordenar mudanças e decoração, transformando o espaço vazio num lar. Frank encontrara uma casa mais pequena a apenas 3 quarteirões, perto o suficiente para visitas diárias, mas longe o bastante para dar independência. É perfeita, disse Becca, percorrendo as divisões que pareciam feitas para criar uma família. A Margarete sabia exatamente o que precisávamos. A doutora Mitchell apareceu nessa tarde com uma prenda de inauguração e um atestado de saúde limpo para mãe e filha. Estás melhor do que te vi em meses, observou. Estar livre da influência do Jonathan fez-te bem. Sinto-me eu mesma outra vez. A pessoa que era antes de o conhecer. Melhor do que essa pessoa, corrigiu Grace. Mais forte, mais sábia, mais confiante. Nessa noite, Becca sentou-se na cadeira de baloiço no novo quarto de Margarete Rose, a dar-lhe o biberão enquanto o sol se punha sobre o jardim. Pela primeira vez em mais de um ano, sentia-se verdadeiramente segura. Este é o nosso lar, disse a filha. É aqui que vais dar os teus primeiros passos, dizer as primeiras palavras, crescer sabendo que és amada e protegida. Margarete Rose ergueu os olhos com aqueles olhos tão característicos, e Becca jurava ver compreensão ali. Esta menina nunca duvidaria do seu valor nem questionaria a sua realidade. Cresceria forte, confiante, segura no amor da mãe. A campainha tocou, e Becca ouviu a voz de Grace a cumprimentar alguém no corredor. Um momento depois, David Patterson surgiu à porta do quarto, hesitante. Espero que não haja problema em ter vindo, disse. A Grace achou que podias estar disposta a ver-me. Está tudo bem. Como estão a Emma e a tua esposa? Bem. Melhor. A verdade sobre tudo foi dura para nossa família. Mas estamos a recuperar. David olhou para Margarete Rose com verdadeira ternura. Ela é linda, Becca. Absolutamente linda. Obrigada. Queria contar-te algo sobre o acordo judicial do Jonathan. Isso protegeria Margarete Rose para sempre de qualquer interferência futura de Jonathan. O bebê dormia serenamente na sua cadeirinha, indiferente à gravidade da reunião. O tribunal concordou em terminar os direitos parentais de Jonathan, explicou Patrícia, com base na sua condenação criminal e nos abusos documentados. Isto é definitivo e irreversível. Ele nunca terá qualquer reivindicação legal sobre Margarete Rose. Frank, presente de propósito, apertou a mão de Becca. A Margarete estaria tão aliviada. As últimas 6 semanas tinham sido de cura e paz inesperadas. Com Jonathan na prisão federal a aguardar julgamento, Becca pôde dedicar-se inteiramente à filha e à própria recuperação. Instalara-se temporariamente em casa de Frank, descobrindo que gostavam genuinamente da companhia um do outro. Patrícia sorriu. Há mais uma boa notícia. O procurador federal fez um acordo com Jonathan. 25 anos de prisão em troca de provas contra cúmplices no esquema de branqueamento de capitais. Becca deixou escapar um suspiro de alívio. 25 anos. O material de chantagem que ele guardara era mais vasto do que todos imaginavam, comprometendo dezenas de pessoas poderosas. O governo precisava da cooperação dele para desmontar a rede. Margarete Rose remexeu-se, e Becca ajustou-lhe automaticamente a manta. Continuava a surpreendê-la como cuidar da filha se tornará natural, instintivo. Frank perguntou. E os bens escondidos? A maioria será devolvida às vítimas, disse Patrícia. Mas há o suficiente para garantir um fundo substancial para a educação e futuro de Margarete Rose. Naquela tarde, Becca voltou à casa que partilhara com Jonathan, acompanhada por Grace e uma equipa de segurança. Estavam a recolher pertences pessoais e a preparar a venda. Parece que outra pessoa viveu aqui, murmurou, olhando para a mobília luxuosa. Não acredito que chamei a isto de lar. Nunca foi um lar, disse Grace. Foi um cenário para esconder a verdade. No quarto antigo de Margarete, encontraram um envelope com o nome de Becca escrito. Uma segunda carta de Margarete. Asterisco querida Rebeca. Se estás a ler isto, sobreviveste aos piores impulsos do meu filho e deste à luz a nossa neta preciosa. Planeei esta possibilidade desde o dia em que soube da tua gravidez.
O fundo que criei para ela é maior do que imaginas. E a casa vitoriana azul na El Street? É tua agora. Um lugar onde tu e a Margaret Rose podem viver em paz. Com amor, Margaret. Asterisco. Becca ficou sem ar. Margaret pensar em tudo. Um lar verdadeiro. Dias depois, Becca e Margaret Rose mudarão-se para a casa vitoriana. Frank comprou uma casa pequena a 3 quarteirões, para estar perto. Grace encheu o espaço de calor. A doutora Mitchell passou lá com flores e disse: "Estás melhor do que em meses. Livre da influência de Jonathan." "Sinto-me eu mesma", respondeu Becca. "Melhor que isso", corrigiu Grace. "Mais forte." À noite, embalando a filha na nova cadeira de baloiço, Becca disse: "Este é o nosso lar, onde vais crescer sabendo que és amada." Pouco depois, David apareceu com hesitação. "Espero que não haja problema." A Grace achou que aceitarias ver-me. "Está tudo bem. Como está a tua família?" "A recuperar." Ele olhou para o bebê. "Ela é linda, Becca. Absolutamente linda. Queria contar-te algo sobre o acordo judicial do Jonathan." Becca ficou tensa. "O que foi?" "Ele pediu-me para lhe transmitir uma mensagem, que espera que um dia tragas a Margaret Rose para visitá-lo. Disse que toda criança merece conhecer o pai." A audácia do pedido deixou Becca sem palavras. "E o que respondeste?" "Disse-lhe que Margaret Rose já tem tudo. Uma mãe que a ama, um bisavô que a adora e uma família que a protege. Algumas pessoas perdem o direito de serem chamadas de pai." Becca chorou, não de tristeza, mas de gratidão. "Obrigada por dizer isso. É a verdade. E se ele algum dia sair, não estará sozinha. Muita gente ficará entre ele e vocês." Naquela noite, Becca olhou pela janela com a filha ao colo. "O teu pai acha que tem direito à tua vida. Mas família não é biologia, é amor e presença." Frank e Grace estavam na cozinha com papéis. "O que é isso?" perguntou Becca. "Papéis de adoção", disse Grace. "A doutora Mitchell acha que devias considerar deixar o Frank adotar legalmente a Margaret Rose." Frank acrescentou: "Daria outra camada de proteção. Eu amo esta bebé como minha neta. Quero ser o que lhe der mais segurança." Becca olhou para a filha, já claramente ligada ao bisavô. "Queres ser o avô legal dela?" "Quero ser tudo o que a proteja." 3 meses depois, Becca acordou ao som da filha balbuciar. Margaret Rose tinha 4 meses e comunicava cada vez mais. Becca escrevia cada marco num diário. Esse dia teria 2 momentos decisivos: a adoção formal de Frank e a sentença de Jonathan. No tribunal de família, a juíza Rodrigues sorriu ao rever os documentos. "Senhor Whitmore, entende que esta adoção lhe dá todos os direitos e deveres legais de tutor?" "Entendo, meritíssima. Esta bebé é a luz da minha vida. Protegê-la-ei sempre." "E consente, senhora Matthews?" "Consinto totalmente. Ele já foi avô dela desde o nascimento. Isto só torna oficial." A juíza assinou com um floreado. "Parabéns à família Whitmore." Nesse momento, Margaret Rose soltou um guincho alegre, arrancando sorrisos a todos. Mais tarde, no Tribunal Federal, Becca assistiu à sentença. Jonathan, de uniforme laranja, parecia mais velho, consumido. O procurador descreveu os crimes: fraude, branqueamento, chantagem. As vítimas falaram das suas vidas arruinadas. Quando Becca falou, olhou-o nos olhos. "O Jonathan passou meses a tentar convencer todos de que eu era instável. Mas a mentira mais cruel foi a que contou a si próprio, que tinha direito de controlar vidas. A minha filha cresce rodeada de amor e verdade. Ele será apenas uma história de aviso." Jonathan pediu clemência, ainda insistindo que tudo fora por preocupação paternal. O juiz Harrison não teve paciência. Os seus atos foram crueldade pura. O tribunal sentencia-o a 30 anos de prisão federal, sem possibilidade de liberdade condicional antes de 25. Quando conduziram algemado, Jonathan lançou-lhe um último olhar. Becca retribuiu com calma. Não havia triunfo, só alívio. Lá fora, Patrícia explicou. Entre os fundos recuperados e o que a Margaret deixou, a confiança financeira de Margaret Rose está segura. Becca inspirou fundo, olhando para a filha adormecida no carrinho ao lado.
O passado estava encerrado. O futuro podia, finalmente, começar. A Margarete Rose terá financiamento total para a faculdade e uma herança substancial quando fizer 25 anos, explicou Patrícia. Nunca lhe faltará nada. E os negócios do Jonathan? Totalmente dissolvidos. Os ativos legítimos foram vendidos para reembolsar os investidores. O edifício foi convertido em condomínios. É como se a Whitmore Industries nunca tivesse existido. Nessa noite, Becca estava no jardim, com a filha ao colo, enquanto Frank a embalava suavemente no novo baloiço que instalara. A doutora Mitchell aparecerá com compras e ficará para o jantar, como já era hábito aos domingos. Tenho pensado na Margarete, disse a médica, observando a reação encantada do bebê ao baloiço. Em como estaria orgulhosa de tudo o que conquistaste. Penso nela todos os dias, respondeu Becca. Especialmente quando a Margarete Rose faz algo que me lembra a avó, a maneira como estuda os rostos das pessoas, o sorriso quando ouve música. Ela deixou-te muito mais do que dinheiro e provas, observou Frank. Deixou-te a certeza de que valias a pena lutar. Grace chegou com sobremesa e uma novidade que fez todos sorrirem. Recebi uma chamada do David Patterson. A Emma quer tomar conta da Margarete Rose um dia destes. Tem contado a todas as amigas sobre a senhora corajosa com o bebê e quer ajudar como puder. Isso seria maravilhoso, disse Becca. A Margarete Rose deve crescer a saber que há pessoas de todas as idades que se importam com ela. À medida que a noite avançava em conversas leves e gargalhadas, Becca maravilhava-se com a família que tinham construído. Não de sangue, mas escolhida. Unidos por amor, lealdade e o compromisso de proteger Margarete Rose. Tenho algo para vos dizer, anunciou Becca quando houve um silêncio. Tenho pensado em voltar à escola, tirar o curso de serviço social. É uma ideia maravilhosa, disse a doutora Mitchell. Tens experiência pessoal com abuso doméstico e manipulação. Isso pode ajudar outras mulheres. Quero que a Margarete Rose cresça a ver que usamos as nossas experiências para ajudar os outros, não apenas para nos protegermos. Frank acenou, satisfeito. A Margarete sempre dizia que sobreviver a algo difícil era só metade da batalha. A outra metade era usar o que aprendeste para tornar o mundo melhor para os outros. Mais tarde, já sozinha em casa, Becca embalava a filha na cadeira de baloiço do novo quarto. A bebé mamava o biberão da noite, os olhos pesados de sono, mas relutantes em deixar o dia. Hoje foi importante, pequenina, murmurou Becca. Hoje garantimos que estarás sempre protegida e amada. O avô Frank é oficialmente tua família agora. E o teu pai nunca mais poderá magoar-nos. Os olhos da bebé fecharam-se e a respiração tornou-se tranquila. Becca continuou a embalar, pensando no futuro. A tua bisavó Margarete tinha razão numa coisa, sussurrou. Às vezes, as pessoas mais gentis têm de se tornar as mais ferozes lutadoras. Mas, quando a luta termina, podemos voltar a ser gentis. Podemos escolher o amor em vez do medo, a esperança em vez da raiva, a família em vez do sangue. Colocou a filha no berço e ficou a observá-la dormir por alguns minutos. Amanhã traria novos desafios, novas oportunidades e as alegrias diárias de criar uma filha que nunca duvidaria do seu valor. Mas, naquela noite, tudo era perfeito. Estavam seguras, eram amadas e estavam em casa. Becca caminhou até a janela, olhando o jardim onde planeava ensinar Margarete Rose a plantar flores, a apreciar a beleza, a compreender que o crescimento precisa de sol e de chuva. Obrigada, Margarete, murmurou as estrelas. Por veres o que eu não via. Por lutares quando eu não conseguia. Por garantires que a tua neta crescerá sabendo o que é o amor verdadeiro. Uma brisa suave atravessou o jardim, agitando as folhas do carvalho que sombreava a janela do quarto da bebé. Por um instante, Becca jurou sentir a presença de Margarete. Protetora, aprovadora. Bons sonhos, pequena Margarete Rose, sussurrou. Amanhã começamos a construir o resto da nossa linda vida. E, no berço, rodeada de amor e proteção, Margarete Rose Whitmore dormia serenamente, sonhando o sonho simples de um bebê de 4 meses. Provavelmente leite, braços quentes e as vozes que significavam segurança e amor. A história que começara com crueldade e traição num funeral terminava agora com amor e família num quarto de bebê.
O legado de Margaret Whitmore vivia na tranquilidade da neta e na força silenciosa da filha escolhida. Algumas histórias acabam em vingança. As melhores terminam em redenção, renovação e na promessa de um amor que resiste a qualquer crueldade. Esta era uma das melhores. Se a história de Rebecca te emocionou, se te lembrou de que mesmo nos momentos mais sombrios somos mais fortes do que imaginamos, adoraria ouvir a tua opinião nos comentários. Alguma vez tiveste de lutar pelo que era certo quando todos diziam para desistires? Partilha a tua história. Pode ser exatamente o que outra pessoa precisa de ouvir hoje. E se gostaste desta história, clique em *gosto* para que mais pessoas a encontrem. Histórias como a de Rebecca precisam de ser contadas porque, algures, alguém está a viver a sua própria versão deste pesadelo e precisa de saber que não está sozinho. Não te esqueças de subscrever e ativar o sino de notificações para nunca perderes uma história. Todas as semanas partilho relatos inspirados em vidas reais, de pessoas que encontraram coragem para reagir, recomeçar e escolher o amor em vez do medo. Porque, às vezes, as melhores histórias não são sobre famílias perfeitas ou finais fáceis. São sobre pessoas comuns que descobrem que são extraordinárias quando mais importa. Até a próxima, lembra-te, és mais forte do que imaginas. E mereces mais do que qualquer um que tente fazer-te esquecer disso. Obrigada por leres.